Continuando então, pessoal. 6. FUVEST. Os vertebrados conquistaram o ambiente terrestre por meio da formação de um tipo de ovo, capaz de desenvolver-se fora d'água. Essa conquista aparece pela primeira vez em C. Répteis. Então, se a gente for analisar aí, ó, todos os cordados que a gente vai falar, eles estão no cladograma aqui em cima. Ou seja, eles são contemporâneos. Certos ancestrais já estão extintos. Tudo bem? Só que quando a gente fala em animais mais basais, eles estão mais para cá, né? Mais para a esquerda lá no seu cladograma. Eles têm características mais basais, características mais primitivas. E os que estão aqui na ponta têm características mais derivadas, características mais recentes. Tá bom? Então, se a gente for analisar aí o cladograma dos cordados, eu vou ter aqui, ó, urocordados, cefalocordados, que são os protocordados. Depois eu vou ter os eucordados, né? Que aí eu vou ter os agnatos, os condrictes, os osteíctes, que são os peixes. Agnato sem mandíbula, condricte, esqueleto cartilaginoso, osteícte, peixe ósseo. Todos eles têm fendas branquiais no adulto. Entretanto, os agnatos têm mais fendas branquiais. Acho que o peixe-bruxa tem 7, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Fendas faríngeas. Na lampreia. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, né, como são organismos mais basais, tem 7 fendas branquiais. Lembrando que esses arcos vão dar origem à mandíbula, a maxila e a mandíbula nos condrictes. Porque o peixe agnato, ele é o craniata, né? Ele só tem crânio. Ele não tem a maxila e nem a mandíbula. Isso daí vai surgir nos condrictes e deriva dos arcos faríngeos. E depois esses arcos faríngeos nos anfíbios vão dar origem a outras estruturas da mandíbula e os ossos vão derivando para os ossos da audição também, que chega aí no seu ápice nos mamíferos. Então, a gente fala em características mais basais, características mais derivadas, organismos mais primitivos. Não que eles não sejam evoluídos, isso que está incorreto. Eles são evoluídos, eles são contemporâneos, todos eles. Os ancestrais que estão embaixo já foram extintos. Entretanto, eles têm características mais basais, isso que a gente quer dizer quando fala primitivo, né? Mais simples. Bom, então nós temos lá os agnatos, condrictes, osteíctes, depois anfíbia. Mas o que tem de novidade no anfíbia? Eles vão fazer parte de um outro grupo que a gente chama de tetrápoda, que tem 4 patas. Os anfíbios têm 4 patas. Isso os diferencia dos peixes. Os peixes tinham só nadadeira. Se a gente for ver o ancestral do anfíbio, é um peixe com nadadeiras lobadas, ou seja, uma nadadeira bem muscularzona que fazia ele conseguir se deslocar em ambientes lamacentos, que foi o grupo que deu origem aos anfíbios, né? Os peixes pulmonados de nadadeiras lobadas. Bom? Mas o anfíbia, ele é tetrápoda, mas ele não é amniota. Quem que é amniota? Os répteis, aves e mamíferos. Então, o primeiro organismo a desenvolver um ovo capaz de desenvolver-se fora d'água são os répteis. Os anfíbios, eles completam o ciclo na água. O ovo é na água.
7. Em peixes ósseos, o órgão responsável pela manutenção do equilíbrio hidrostático é a bexiga natatória. Então, tem peixes que eles têm uma expansão do intestino que tem gases lá dentro, que ele tem capacidade de diminuir a sua densidade ou aumentar a sua densidade, para controlar a sua posição na coluna d'água, ficar mais fundo ou mais superficial. Em alguns peixes, essa bexiga natatória, ela passou a ter uma função acessória de pegar oxigênio. Então, num momento da história terrestre, a água ficou congelada nos polos. Houve uma era glacial. Quando isso acontece, menos água fica disponível no Equador, porque a água se congela nos polos. Então fica um clima, além de ficar mais frio, fica mais seco, porque a água não fica disponível. E aí isso deu uma secada nas lagoas, nos rios, e surgiu muitos pântanos. E esses peixes tinham que se virar. Tava um ambiente lotado, né? Porque diminuiu o espaço e tal. E aí então as nadadeiras lobadas ajudavam ele a se deslocar. E essa expansão aí do intestino, a bexiga natatória, começou a ter uma função auxiliar de trocas gasosas, porque no ambiente terrestre também tinha oxigênio. Então ele, ao invés de usar só as brânquias, no ambiente terrestre ele usava, quando ele estava lá naquele pântano, ele dava uma respiradinha de ar. Esse é o grande ancestral do anfíbio. Se vocês procurarem Ichthyostega é o ancestral do anfíbio, né? Um peixe pulmonado de nadadeiras lobadas, que foi dar origem aos tetrápoda, que o primeiro exemplo, primeiro grupo, são os anfíbios. Beleza? Então essa bexiga natatória, além de ajudar na flutuabilidade, nos peixes pulmonados ela tem essa função acessória de capturar, fazer trocas gasosas. Ah, mas existe peixe pulmonado hoje? Sim, existe. O peixe-gato, por exemplo. O peixe-gato ele consegue se deslocar no ambiente terrestre, ir de uma poça para outra. Questões discursivas, Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. A Unicamp, o interessante dela é que todas as questões, primeira e segunda fase, são sempre dissertativas. Os vertebrados surgiram há cerca de 500 milhões de anos, e os primeiros fósseis não possuíam mandíbulas. Posteriormente ocorreram inovações evolutivas que permitiram os vertebrados ocuparem o meio terrestre. A. Explique por que a aquisição da mandíbula foi importante para os vertebrados. Indique qual número mostrado na figura surgiu essa novidade evolutiva. Bom, pessoal, vantagem tem várias. É um novo mecanismo de apreensão, então, de captura e apreensão de alimento. Alguns organismos começaram a guardar os filhotes nessa cavidade aqui. Então, aumentou o cuidado parental. Você tem também, ó, o peixe, faz assim, ó, ele otimiza a irrigação das brânquias, porque o peixe, né, a água entra pela boca, passa pelas brânquias, sai aqui pelo opérculo. Isso otimiza a oxigenação das brânquias. Então, melhorou a respiração também. Então, tanto que a mandíbula ela derivou de um arco branquial, né? Você vê então que a função inicial foi essa, aumentar a oxigenação das brânquias. E aí teve aquela relação de ganha-ganha. Melhorou a apreensão de alimento, ofereceu uma nova cavidade para cuidado parental. E em qual número na figura? Vamos encontrar lá na nossa figura. Peixe-bruxa não tem. Peixe-bruxa ele é o craniata, ele só tem o crânio, ele não tem nem as vértebras calcificadas, elas são cartilaginosas. Lampreia, ela já tem crânio e vértebras.
Então surgiu em 3. Bom, vamos lá então. Letra B. Deixa eu localizar aqui. B. Em que números mostrados na figura abaixo surgiram inovações evolutivas que permitiram os vertebrados ocuparem o meio terrestre? Quais foram essas inovações? Por que essas inovações foram importantes nessa ocupação? Então, as inovações surgiram em 5 entre os peixes ósseos e os anfíbios, né? Porque os anfíbios eles já começam a sua incursão no ambiente terrestre. Nós temos peixes ósseos que fazem, né, essa incursão aí, tipo como eu falei, o peixe-gato. Então ele tem uma incursão no ambiente terrestre, mas ele é um organismo aquático. Os anfíbios, eles já são anfíbios, né? Anfi 2, bio, vida. Então ele já tem uma vida terrestre e uma aquática. Mas por que ele não é considerado um animal terrestre? Porque ele não é amniota. Então o ovo dele fica na água, né? Então ele completa o ciclo na água. Beleza? Então, peraí. Vamos lá então. Em 5. Primeira conquista, pulmões, que permitiram a adaptação para as trocas gasosas no meio aéreo. Então, os anfíbios, eles já têm um pulmão funcional. Ah, mas os peixes pulmonados também não? É um pulmão acessório. Nos anfíbios ele já é bem funcional, ele já é um pulmão mesmo, com as coanas, né? Então, com uma cavidade dedicada ao pulmão, distinta da cavidade oral. Tem comunicação, claro, até em nós tem, né? A cavidade orofaríngea, ela é comum. Mas mesmo assim, pessoal, os anfíbios, grande parte das trocas gasosas é feita pela pele. Mas ele não é pulmonado? É, mas ele precisa da pele também para fazer as trocas gasosas. Porque o pulmão não é assim lá tão eficiente. Por isso que ele precisa estar com a pele sempre úmida e com muco. Por isso que ele também não pode fazer uma incursão terrestre tão grande. Ele é dependente de locais úmidos. Os anfíbios são característicos de locais úmidos. Diferente dos répteis, que já estão um passo à frente nessa questão da conquista do ambiente terrestre. Outra conquista de 5, que está lá no número 5. Membros ligados à coluna vertebral pelos ossos da cintura escapular e pélvica, favorecendo a locomoção e sustentação do corpo fora do ambiente aquático. Cintura escapular, membros anteriores. Cintura pélvica, membros posteriores, pernas. E aqui no nosso caso, braços, né, na cintura pélvica. Desculpa, cintura escapular. Pessoal, isso aí é muito interessante porque o desenvolvimento dessa arquitetura corporal ela é muito similar em todos os vertebrados, mas os genes que controlam a posição disso aí existe desde os plateumintos. Então, desde que existe a simetria bilateral, desde os bilatéria, existe lá um conjunto de genes, os genes homeóticos, que controlam o padrão de desenvolvimento da arquitetura corporal. E esses genes estão presentes desde os plateumintos em todos os animais. É claro que em nós, que somos mais complexos, estamos aqui, né, nos mamíferos, nós temos muito mais cópias desse gene. Não é que ele é diferente. O gene é o mesmo, o gene homeótico. Muito parecido, né? Muda também algumas bases nitrogenadas. É muito semelhante o gene. Só que nós temos mais cópias desse gene. Olha que interessante. É como se tivesse mais pecinhas de Lego pra você brincar. Tá bom? Questão 9. Questão 9 e última.
Calma aí. FUVEST, segunda fase. Quais foram os primeiros vertebrados que se tornaram independentes do meio aquático para a reprodução? Cite uma característica que permitiu essa adaptação. Justifique. Vamos lá. Foram os répteis. Nesses animais, a fecundação é interna. O ovo apresenta casca, o que impede o dessecamento, assim como a membrana amniótica. E anexos embrionários, que protegem o embrião, o âmnio, o córeo, o alantoide, e permitem seu desenvolvimento em terra firme. É isso, então, pessoal. Obrigado.